agora veremos um exemplo de como aplicar as leis de Kirchhoff para obter as correntes elétricas em diferentes pontos de um circuito elétrico, além de também obter diferença de potencial entre dois pontos distintos desse mesmo circuito. Então, o circuito considerado está ilustrado aqui. Então, notem que esse circuito ele possui duas fontes reais com resistência interna, cada uma delas. Além disso, também existem 3 resistores que fazem parte desse circuito elétrico. O item A, então, nos pede para determinar a corrente elétrica em cada um dos ramos desse circuito, ou seja, no ramo superior, no ramo intermediário e aqui no ramo inferior. Também nos pede determinar a diferença de potencial VAB, ponto A, em relação ao ponto B. Então, nós vamos também determinar a diferença de potencial entre dois pontos distintos desse circuito elétrico. Então, tudo isso a gente vai fazer a partir da aplicação direta das duas leis de Kirchhoff, tá, que foram discutidas e definidas na aula anterior. Então, vamos começar aqui a avaliar e estudar o circuito, né, de interesse. Então, a primeira coisa que devemos fazer é definir alguns pontos importantes aqui, para a gente poder depois remeter aos nós e às malhas. Então, aqui eu estou definindo os vértices desse retângulo, né, e os pontos onde tem nós. Tá? Então, eu estou definindo aqui A, B, C, D, E e F. Então, essas 6 letras irão definir totalmente esse meu circuito. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar quantas malhas possui esse circuito e quantos nós esse circuito também possui. Então, vamos lá. Podemos observar que esse circuito possui 3 malhas. Tá? A primeira malha, então essa malha externa aqui, ó, malha A, B, C, D, E e F. Também temos essa malha aqui superior, pode ser definida como a malha A, B, C e F. E também essa malha inferior, aqui, pode ser definida como F, C, D e E. Além dessas 3 malhas, nós também temos 2 nós. Tá? Então, os nós são os pontos de ramificação do circuito, onde a corrente se divide. Então, observem que nós temos aqui 2 pontos com nós. Então, são os pontos F e C. Tá? Então, são os 2 nós desse circuito. Certo? Próximo passo, então, escolher o sentido das malhas. Tá? Então, nós vamos iniciar percorrendo 2 malhas. Podemos escolher qualquer uma das 3. Vamos escolher 2 delas. As malhas que eu vou escolher, então, são as malhas A, B, C e F. Tá? Essa malha superior aqui. E a malha F, C, D e E. Então, essa malha superior, eu vou percorrer no sentido anti-horário. Assim. Tá? Então, essa é uma escolha completamente arbitrária. Notem que eu não tenho nenhuma corrente explicitada no circuito. Tá? Então, o que mostra que eu não preciso necessariamente percorrer no sentido da corrente. É completamente arbitrária essa escolha. Já a malha F, C, D e E, que é a outra malha que eu vou escolher a lei das malhas de Kirchhoff, essa malha eu vou percorrer, então, no sentido horário. Tá? Então, nesse sentido aqui. Próximo passo, escolher os sentidos das correntes. Tá? Então, uma coisa que eu sei é que nesses pontos de nós, ponto F no ponto C, a corrente ela se divide. Então, eu vou supor que na parte superior eu tenho uma corrente I1. Eu vou escolher arbitrariamente esse sentido da corrente. Então, eu vou escolher o sentido da corrente I1 aqui da direita para a esquerda, no ramo superior. Tá? Quando essa corrente I1 chega no nó F, então ela se divide em I3 e I2. Tá? Então, o I2 segue por esse caminho do meio, tá? E o I3 vai
sua trajetória para baixo, tá? Passando aqui por esse ramo inferior. Tá? De modo que I2 e I3 se encontram no nó C, se juntam e voltam a formar I1, tá? Que segue sua trajetória. Então, eu escolhi esse sentido, esses sentidos para as correntes, mas vale frisar que essa escolha ela é completamente arbitrária. Tá? Lembrando que se a minha escolha estiver errada, né, se o sentido real da corrente for contrário, irá surgir um sinal negativo na minha resposta. Então, esse sinal negativo ele vai me dar a informação de que a escolha do sentido da minha corrente foi inapropriada. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é trocar o sentido da corrente a posterior. E, por fim, então, aplicar a lei das malhas. Uma vez que eu já tenho definido as malhas, identifiquei os nós e defini os sentidos das correntes, agora basta aplicar a lei das malhas, que é basicamente verificar como se comportam as forças eletromotrizes e as diferenças de potencial em cada uma das malhas que eu for avaliar. Então, aplicando a lei das malhas, para a primeira malha, nós temos o seguinte. Então, vamos considerar aqui a malha A, B, C e F, tá? Essa malha aqui. Então, essa é uma malha que eu vou percorrer no sentido anti-horário, conforme a minha escolha aqui. Então, vamos começar avaliando aqui a força eletromotriz, a força eletromotriz da fonte, dessa fonte superior aqui. Tá? Então, como estou percorrendo no sentido anti-horário, tá? Quando eu atravesso a fonte, eu venho do menor potencial para o maior potencial. Segundo a nossa convenção de sinais, discutida na última aula, quando eu atravesso uma fonte do menor para o maior potencial, eu tenho um incremento de potencial. Ou seja, o meu valor é positivo. Então, eu tenho incremento, neste caso, de 10 volts. Então, mais 10 volts. Agora, eu continuo percorrendo o circuito. O próximo elemento que eu encontro é a resistência interna da fonte. Notem que eu estou percorrendo o circuito no mesmo sentido da corrente. Segundo nossa convenção de sinais, quando eu atravesso uma resistência elétrica no mesmo sentido da corrente elétrica, então, a queda de potencial. Tá? Então, aparece um sinal negativo na frente da diferença de potencial estabelecida na resistência elétrica. Então, nesse caso, eu terei aqui menos a resistência elétrica, né, da resistência interna da fonte, que é 2 ohms, multiplicado pela corrente que atravessa essa resistência, que é a corrente I1. E assim eu continuo. Tá? Então, atravesso a resistência, venho por aqui, e aqui encontro outra resistência, a outra resistência interna da outra fonte. Novamente eu atravesso a resistência no mesmo sentido da corrente I2. Então, novamente aparece um negativo aqui indicando que é uma queda de potencial. Tá? Então, essa diferença de potencial será menos 1, que é a resistência interna da fonte, multiplicado pela corrente I2, que é quem atravessa essa resistência. A seguir, então, eu encontro a fonte, tá? Só que agora eu estou vindo de um potencial maior para um potencial menor. Quando isso acontece, nossa convenção de sinais, há um decréscimo do potencial. Então, quando eu venho de um potencial maior para o menor, ocorre um decréscimo desse potencial. Ou seja, eu devo considerar o negativo da força eletromotriz estabelecida pela fonte, que nesse caso é menos 5 volts. Seguindo aqui, no circuito, agora eu atravesso esse resistor do circuito, de 4 ohms, tá? Novamente no mesmo sentido da corrente, de modo que aqui tem uma queda de potencial de menos 4 multiplicado pela corrente I2. E, por fim, eu atravesso este resistor de 3 ohms, tá? Novamente no mesmo sinal da corrente, de modo que a queda de potencial será de 3 ohms multiplicado pela corrente I1, que é quem atravessa esse resistor. Então, a primeira equação está aqui, tá? E ela remete à malha ABCF. O próximo passo, então, é fazer o mesmo procedimento para a malha FC, D e E.
Então, nesse caso, nós vamos percorrer a malha no sentido horário. Tá? Então, nesse caso, agora nós vamos percorrer nesse sentido aqui. Vamos iniciar na fonte. Tá? Então, estamos no maior potencial, vamos para o menor. Ao decréscimo, né? Então, por isso aparece sinal negativo. Então, menos a força eletromotriz dessa fonte, menos 5 volts. Aí eu encontro esse resistor, atravesso o resistor no mesmo sinal da corrente 2. Então, o termo de queda de potencial é menos 4 ohm multiplicado por I2. Agora eu sigo aqui por baixo, na parte inferior do circuito. Encontro este outro elemento, esse outro resistor. Tá? A questão é que agora eu atravesso esse resistor no sentido contrário à corrente I3. Tá? A corrente I3 está vindo da esquerda para a direita e eu estou atravessando o resistor, né, aplicando a lei das malhas da direita para a esquerda. Nesse caso, então, surge um sinal positivo, segundo nossa convenção de sinais, tá? Para a diferença de potencial nesse resistor. E a diferença de potencial será, então, o produto da resistência desse resistor e a corrente elétrica que o atravessa. Ou seja, 10 ohm multiplicado por 3. Seguindo aqui, encontramos o último elemento, que é este resistor de 1 ohm. Novamente atravessamos no mesmo sinal da corrente elétrica, então aparece o sinal negativo, menos 1 multiplicado pela corrente I2. Tudo isso igual a zero. Então aqui eu tenho as duas equações oriundas da análise dessas duas malhas aqui, a aplicação, né, da lei das malhas, essas duas especificadas aí em cima. Somando os termos da equação, das duas equações, né, nós temos essas novas equações aqui. Porque as equações aí, elas dependem de I1, I2 e I3. Três incógnitas e duas equações. Então, eu preciso aí de uma nova equação para poder resolver o problema. Tá? Então, essa outra equação que eu vou utilizar é exatamente a equação que surge da lei dos nós, tá? Que nos diz que a corrente I1 é igual à soma da corrente 2 e a corrente 3. Então, quando a gente varia esse nó aqui, por exemplo, a corrente que entra, I1, deve ser igual à corrente que sai, que seria I2 mais I3. O mesmo, então, posso avaliar no nó C. Então, agora o que eu faço é basicamente substituir o I1 na equação acima. Substituindo, então, nós temos essas duas equações. Escrevendo, então, nós temos essas equações aqui. Notem que agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, eu consigo resolver esse problema aí, esse sistema de equações de forma bem simples. Tá? Então, aqui eu tenho uma equação 1 e aqui eu tenho uma equação 2. Eu faço a seguir, então, multiplicar a segunda equação por 2, tá? Obtendo essa nova relação aqui, essa nova equação. Subtraindo uma equação da outra, então, eu tenho esta equação aqui. Esses dois termos aqui se cancelam, tá? De modo que eu terei, por fim, a equação que depende apenas de I3. Escrevendo, então, e resolvendo para a corrente 3, nós obtemos, então, uma corrente de 0,600 ampere. Notem que, como o sinal dessa corrente é positivo, tá? Não surgiu nenhum sinal negativo aí no resultado final, então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o sentido que eu defini lá no início para a corrente elétrica, quando eu atribuí sentidos para as correntes I1, I2 e I3, quer dizer que a corrente I3 eu acertei. Se tivesse aparecido um sinal negativo, então eu saberia que a minha escolha foi inadequada, então o sentido da corrente deveria ser outro. Porém, o módulo da corrente estaria correto. Substituindo agora esse valor encontrado de 3 na equação 1, que a gente encontrou anteriormente, que está explicitada aqui, então, nós
encontramos uma outra equação agora que é de 2. Tá? A equação, então, nós obtemos a corrente I2, que é de 0,200 amperes. Novamente, o sinal da corrente é positivo, indicando que eu acertei o sentido da corrente I2 quando eu escolhi lá no início da minha análise. Para finalizar, então, eu aplico a equação oriunda da lei dos nós, que relaciona as três correntes. Então, I1 eu sei que é igual à soma de I2 com I3. Substituindo os valores de I2 e I3 encontrados anteriormente, nós obtemos uma corrente I1 igual a 0,800 amperes. Tá? Novamente, o sinal é positivo, de modo que eu encontrei, né, eu acertei o sentido da corrente no circuito. Então, os valores são esses explicitados aqui. Então, I1, 0,800 amperes, I2, 0,800 amperes, I3, 0,600 amperes, com os respectivos sinais indicados no circuito. Lembrando que, se houvesse aparecido algum sinal negativo em um desses termos, eu teria que trocar o sinal indicado no circuito elétrico. Então, é assim que a gente procede para encontrar diferentes correntes, né, em diferentes posições e elementos do circuito elétrico a partir das leis de Kirchhoff. Tá? Notem que se o circuito for mais complexo, tá? Se eu tiver mais de uma malha, eu terei, obviamente, mais de uma incógnita. Logo, eu precisaria de mais equações independentes para poder resolver o problema. Eu posso ir dificultando isso à medida que eu vou aumentando o número de malhas, né, de incógnitas no meu circuito. A questão B, então, nos pede para calcular a diferença de potencial A e B do ponto A em relação ao ponto B. Então, eu quero agora, não vou dar uma volta completa no circuito, eu quero saber, basicamente, a diferença de potencial que há entre esses dois pontos específicos do circuito, o ponto A e o ponto B. Então, o procedimento será muito parecido. Tá? Então, o primeiro passo é escolher a malha. Então, a malha que eu vou escolher para fazer a análise é essa malha aqui, A, B, C e F, que é a malha que engloba os pontos A e B. Só que agora eu vou partir do ponto A e vou terminar no ponto B. Não vou dar uma volta completa na malha. Então, aplicando a lei das malhas, nós temos o seguinte. Então, eu começo nesse ponto A. Neste ponto A, eu estou num terminal VA. Num potencial VA. Então, partindo desse ponto A, eu estou no potencial VA. Aí eu vou percorrer, então, no sentido anti-horário, essa malha. Então, quando eu venho para a esquerda, eu encontro essa fonte. Aí eu atravesso a fonte do menor para o maior potencial. Logo, eu tenho incremento de potencial que é dado por mais a força eletromotriz, dado por mais 10 volts. Depois, eu atravesso esse resistor, no mesmo sentido da corrente, de modo que eu tenho menos 2 ohm multiplicado pela corrente I1. Aqui eu atravesso o resistor, a resistência interna da segunda fonte, tá? No mesmo sentido de 2, logo eu tenho menos 1 ohm, resistência interna, multiplicado pela corrente 2 que atravessa essa resistência. E por fim, eu tenho aqui, atravesso a fonte aqui, e tem essa força eletromotriz. Então, note que agora eu venho do potencial maior para um potencial menor, de modo que pela nossa convenção de sinais, agora eu tenho um decréscimo de potencial que é dado por menos a força eletromotriz dessa fonte, ou seja, menos 5. Tudo isso igual a VB, que é o potencial onde eu paro minha análise, ou seja, o potencial em B. Então, o potencial em B será VB. Sabendo que a corrente 1 é 0,800 amperes e a corrente 2 é 0,200 amperes, então, podemos substituir esses dois termos na equação obtida a partir da lei das malhas. Substituindo os valores de corrente 1 e 2, então, nós obtemos essa expressão aqui. Escrevendo a expressão, tá,
modo a deixar VA menos VB, nós temos esta equação. Sobre todos os termos à direita, então nós temos uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que é de menos 3,20 volts. Nós também podemos percorrer essa mesma malha no sentido horário. Tá? Vamos ver qual será o resultado no sentido horário. Então agora eu vou percorrer nesse sentido aqui. Tá? Antes eu percorri no sentido anti-horário, agora no sentido horário. É a mesma malha. Então, novamente iniciamos em VA, atravessamos a resistência de 3 ohm, porém agora no sentido contrário à corrente I1. Tá? E aqui nós teremos mais a resistência do resistor multiplicado pela corrente I1, que é quem atravessa ele. Continuamos aqui a nossa trajetória e agora encontramos este segundo resistor, tá? Resistor de 4 ohm. Notem que aqui nós também faremos no sentido contrário à corrente I2. Então, novamente, aparece um termo positivo, né, um sinal positivo, 4 ohm multiplicado pela corrente que atravessa esse resistor, que é I2. Tudo isso igual ao potencial de VB, que é o potencial no ponto B. Sabendo que a corrente I1 é 0,800 A e I2 é 0,200 A, substituindo na equação acima, então nós obtemos uma diferença de potencial entre os pontos A e B de menos 3,20 volts. Ou seja, é exatamente o mesmo resultado que eu tive antes, quando eu percorri o circuito de A para B, no sentido. Então, o sentido que vocês vão escolher para percorrer a malha, ele não é relevante nesse caso. Tá? Então, o sinal vai dar exatamente o mesmo, desde que sejam respeitadas as convenções de sinais definidas em aula. Então, com isso, a gente consegue obter aí tanto as correntes, né, em diferentes pontos e elementos do circuito elétrico e também as diferenças de potencial entre quaisquer pontos desse circuito elétrico. Então, aí fica bem evidente a importância das leis de Kirchhoff para a resolução desse tipo de problema.